Olá, pessoal, muito bem-vindos ao Ocean Immersion, muito bem-vindos a mais uma aula do Ocean Lab Academy. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que é ecodesign e como é que você também pode aplicar o ecodesign, que é essa técnica de design ecológico, de design que pensa, né, de uma forma mais inteligente quanto aos recursos do planeta, como é que você pode aplicar isso no seu projeto também. Então, hoje, gente, nesta aula daqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Já vou começar a compartilhar meus slides aqui com vocês, a nossa apostila de conteúdo. E tem uma boa notícia para dar para vocês. As inscrições desta plataforma aqui, que é o Ocean Lab Academy, estão abertas. Então, se você gostaria de fazer parte da nossa plataforma, se você gostaria de assinar conteúdo na nossa plataforma, ter acesso a todas as outras aulas que a gente já deu por aqui, que não estão mais disponíveis, e também conseguir aplicar tudo isso no seu projeto, ter acesso a outros conteúdos que a gente vai deixar no Ocean Lab Academy para você, empreendedor do oceano, para você, líder do oceano, você vai conseguir fazer isso por meio da nossa inscrição. Então, entra no link aqui embaixo, faz a inscrição hoje, entra para a nossa plataforma, não perde tempo, o conteúdo que está dentro da Ocean Lab Academy é um conteúdo imperdível, é um conteúdo que está abrindo aí os horizontes de muitos profissionais do oceano. Então, vem fazer parte deste grupo seleto de pessoas que quer entender de como melhorar o mundo, como também criar, né, novos modelos de negócio, novas opções aí para sustentabilidade. Então, se você quer fazer parte da nossa comunidade, clica aqui embaixo e o link do nosso carrinho já está aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos lá, gente. Para quem ainda não me conhece, está chegando aqui novo nesta aula, meu nome é Ana Vitória, eu sou consultora internacional para projetos relacionados ao oceano e comunicação, e trabalho aqui no Ocean Immersion, gente. Esse é o meu projeto, criado por mim, Ana Vitória. Então, eu comecei o Ocean Immersion quando eu estava numa fase de muita vontade de compartilhar tudo que eu sabia sobre o oceano com mais pessoas. E essa plataforma nasceu, e nasceu de uma forma muito bonita que, enfim, hoje virou aqui essa comunidade, vocês estão aqui me assistindo, graças a essa vontade que eu tive lá atrás de começar um projeto relacionado ao oceano, né? Eu conversava, né, gente, lá em 2016, 2017, com a minha família, com as pessoas que eu conhecia, sobre o que eu trabalhava, ninguém entendia. Então, isso começou a me gerar uma vontade de falar mais sobre o oceano, uma vontade de explicar para mais pessoas sobre o que eram realmente as carreiras oceânicas, como é que mais pessoas poderiam atuar pelas carreiras oceânicas, e foi aí que o Ocean Immersion nasceu. Então, essa plataforma é fruto disso também, né, gente? Então, muito bem-vindos, muito bem-vindas vocês que estão aqui agora. E vamos lá para a nossa aula de hoje, que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ecodesign, este tema que eu amo tanto, que eu tive o privilégio de estudar na Itália, né, gente? Porque quando eu estudei em 2013 na Itália, eu peguei muita matéria, eu estava na arquitetura, mas eu peguei muita matéria de ecodesign, né, no meu Erasmus que eu fiz na Itália, e me especializei nesse tema, né, gente? Porque o ecodesign é um tema que ainda é pouco falado, ainda é pouco conhecido, até mesmo pelos designers. Então, hoje vocês vão ter um conteúdo aqui na mão de vocês, para vocês começarem a aplicar no projeto de vocês, para vocês começarem a entender de que forma que essa palavrinha, que é ecodesign, pode fazer toda a diferença no seu projeto e pode também te ajudar a ganhar mais clientes, mas também se diferenciar, né, no mercado de tanta coisa esquisita e poluente que a gente tem por aí, né? Então, gente, vamos lá para a nossa aula. Já estou compartilhando aqui com vocês. Bom, nessa nossa aula de hoje, gente, vocês vão aprender vocês vão aprender o que está nessa agenda aqui, né? Então, a gente vai entender o que é ecodesign, como é que você pode começar a aplicar no seu projeto os conceitos do ecodesign, ou seja, se você é um empreendedor e está começando a criar um projeto sustentável, está começando a criar um produto, você não quer fazer com que isso seja da forma mais sustentável possível, o ecodesign é uma ferramenta que você pode usar dentro do seu projeto, ou você também pode contratar um profissional do ecodesign para te auxiliar no processo de construção do seu design de produto, mas o ecodesign é uma coisa que vocês vão levar para a vida de vocês. Então, vocês vão entender como é que vocês podem aplicar o ecodesign no projeto de vocês, quais materiais que existem no oceano e que muitas vezes são desperdício
de outras indústrias, como, por exemplo, a indústria da pesca, e que vocês podem usar no projeto de vocês. Exemplos de produtos ecológicos que existem, a gente vai trazer aqui para vocês essa visão. E design integrado, então a gente também vai conversar sobre isso, né? Sobre o que é design integrado, como é que você pode aplicar isso no projeto de vocês também. Bom, hoje, gente, vocês vão aprender um pouquinho sobre o que é ecodesign, como é que você pode começar a aplicar ecodesign no seu projeto, de que forma, né, que você vai entender o que é design integrado, como é que você aplica isso dentro do seu projeto, porque muitas vezes eu sei que alguns de vocês são criadores de conteúdo que querem vender produtos online, outros de vocês são pessoas que estão criando um produto físico e querem vender. De que forma que a gente faz isso da forma mais sustentável possível? Porque eu, sinceramente, gente, eu acho que as pessoas, elas não vão parar absolutamente de comprar. Eu acho que as pessoas, elas não vão mudar de um dia para o outro. Mas eu acho que existem caminhos muito melhores para serem seguidos. E eu acho que a gente tem caminhos muito inteligentes, mesmo dentro do design. E eu falo isso como uma pessoa que estudou esse tema muito a fundo na universidade. Pausa para o meu chá dos Açores, uma pessoa que estudou esse tema muito a fundo na universidade e que está aqui para falar para vocês que existe opção para as coisas que a gente usa, né? Existem alternativas para muitas coisas que a gente usa, para muitos materiais que são poluentes. O plástico, por exemplo, a gente vai falar dele aqui, porque ele é o material, né, que todo mundo fala, que tá assim, todo mundo falando sobre plástico hoje em dia, ainda bem, né? Mas ele é um dos materiais que existem várias formas de substituir por outros. A gente, inclusive, não precisaria de ter plástico à base de uma coisa. A gente poderia ter plásticos à base de várias coisas diferentes. E também plásticos que são hiperbiodegradáveis, né? Que são biodegradáveis rapidamente. Que não são... Biodegradáveis são aquelas coisas que a gente não precisa passar, muitas vezes, por um processo de reciclagem para que aquilo volte à natureza e vire, por exemplo, um adubo, vire, por exemplo, um fertilizante ou algo do gênero. Então, tem muitas opções na própria natureza, gente, para que a gente olhe. E o ecodesign é muito sobre isso também. Então, gente, só para dar uma preview aqui para vocês, né, gente, o que é o Ocean Immersion e o que é o Ocean Lab Academy. Então, o Ocean Immersion é um projeto que nasceu comigo há mais de um ano. Eu estava numa época que eu precisava mesmo de tirar esse projeto do papel, precisava de começar alguma coisa. Então, fiz depois de várias consultorias, depois de muito estudo, depois de chamar experts também para me ajudar na construção desse projeto, eu cheguei no formato do Ocean Immersion, que é justamente um projeto que eu quero trazer com essa visão multipotencial do oceano. Então, aqui a gente fala sobre carreiras do oceano, a gente fala sobre materiais ecológicos, a gente fala sobre soluções para os problemas ambientais, e a gente traz essa visão profunda do oceano, né? Nada que a gente olha aqui, a gente fala de forma superficial. Então, tudo a gente vai trazer de forma profunda, sempre com bastante revisão científica também, para que vocês entendam que esse material que está aqui não é uma coisa que apareceu numa revista X e foi colocada aqui, mas que tem uma base por trás desse pensamento, né? Tem um pensamento científico por trás. Então, aqui a gente valoriza muito ciência mesmo, gente. Então, assim, vocês jamais vão encontrar coisas que não estão alinhadas com essa base do Ocean Immersion, que é ciência. Então, assim, quais são os produtos que a gente tem hoje no Ocean Immersion? A gente tem mentorias individuais, então a gente tem um processo de mentorias, temos vários mentorados que estão com a gente, que estão no processo individual de trabalhar o seu branding pessoal, de trabalhar a sua comunicação de projeto, de trabalhar a sua imagem como profissional do oceano. Essas mentorias são para quem quer trabalhar isto. A gente tem cursos online, este curso aqui, né, é parte do nosso curso Pegada Positiva, que é um curso sobre comunicação e design. A gente já acabou um dos módulos do nosso curso Ocean Lab Academy, que foi aqui por meio das nossas aulas também. A gente tem a nossa assinatura de conteúdo Ocean Lab Academy, que é esta plataforma que vocês estão assistindo hoje, e todas as nossas aulas, todos os nossos cursos estão dentro da Ocean Lab Academy, na nossa plataforma fechada. A gente também tem consultorias especializadas, mais voltadas para empresas e para projetos relacionados ao oceano.
e aulas semanais, né, que são essas aulas que vocês estão aqui com a gente. Então, gente, se vocês gostam desse material, compartilhem com mais pessoas que vocês conhecem, mandem mais pessoas se inscreverem nas nossas aulas, porque tem muito material legal aqui para vocês aprenderem mais. E hoje a gente vai conversar sobre isso, né, gente? O que, afinal de contas, é o ecodesign? Porque o ecodesign é uma palavra que tá, assim, uma buzzword, né? Aquela palavra que tá no buzz, ninguém sabe direito o que é, mas todo mundo tá falando que a gente precisa. Mas o que realmente é ecodesign? Ecodesign, gente, é uma técnica usada dentro do design para pensar sistemicamente a forma como a gente constrói os nossos produtos. Então, assim, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu sempre tenho uma caixinha, mas hoje eu vou dar uma caneta de exemplo. Eu tenho essa caneta aqui que, por acaso, é um exemplo de como usar um pouco de ecodesign, né? Não completamente, mas um pouco de ecodesign. Essa caneta aqui, eu ganhei numa conferência e ela foi feita reduzindo o número de plástico. Então, ela já foi pensada com um dos princípios do ecodesign, que é reduzir o número de plástico para usar um outro material que, por exemplo, é biodegradável, como esse papel reciclado. Só que o ecodesign não é somente sobre você reduzir esse processo de material, né? Ele é sobre você pensar se aquele produto é desmontável ou não, para onde aquele produto vai depois que você usou, qual é o ciclo de vida desse produto, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso criar uma caneta com material que é desperdiçado em outra indústria, como é que eu posso criar um ciclo de renovação, né, dentro da criação de um produto, como é que eu posso reduzir os impactos envolvidos na criação de uma caneta. E assim, gente, porque a gente está falando de uma caneta aqui, mas você imagina que uma indústria, ela produz toneladas de caneta por dia. Eu, no passado, gente, em 2009 a 2015, eu trabalhei com indústrias, né? Dia a dia com indústrias. E eu sei que as indústrias não produzem, assim, 20 quilos por dia. Elas produzem toneladas por dia, gente. Então, assim, ecodesign, economia circular, tudo isso é um assunto muito sério para ser levado pelas indústrias também. Porque é bom para elas, né? Elas acabam reduzindo o lixo que elas têm, elas acabam reduzindo, e elas acabam, inclusive, criando mais oportunidades dentro da própria indústria. Sem contar que você, dentro desse processo de ecodesign, dentro desse processo de economia circular, você acaba criando mais opções de emprego para mais pessoas, porque imagina, se antes você tinha uma caneta que simplesmente era jogada fora, agora que você aumentou o ciclo de vida dela, você já tem mais trabalhos que podem ser gerados a partir daí, tanto na reciclagem, quanto no upcycling, quanto no design, no artesanato, enfim, em milhões de outros empregos que podem surgir a partir daí. Então, ecodesign, gente, é um conjunto de ações. Assim como a identidade visual, que foi a nossa aula passada, não é uma ação isolada, o ecodesign também não é uma coisa isolada. O ecodesign é uma série de ações que a gente toma para criar um produto mais sustentável. Então, isso vai desde a escolha do seu fornecedor, vai desde olhar a certificação que essa pessoa tem, vai desde escolher produtos locais e privilegiar o que está perto de você, no lugar de comprar uma coisa que vem lá do outro lado do mundo. Vai para olhar o ciclo de vida dos materiais, como eu falei, olhar o que é desperdício em outra indústria que eu posso usar no meu projeto, o que é desperdício em outro lugar que eu posso trazer para o meu projeto como forma de material. Quais são as formas de gerar menos lixo agregadas a esse design? E claro, gente, como é que a gente olha para a natureza e já entende um sistema que está aí há milhões de anos, como é que a gente alinha o processo de design, de criação de um produto, a o que já é existente. Porque não adianta você olhar para uma coisa que, enfim, vamos supor que você queira criar uma caneta, aí você cria uma caneta de plástico, né, daquelas comuns que a gente conhece. Aquela caneta, muitas vezes, o plástico que está ali não vai conseguir ser reciclado, depois você vai tentar voltar aquilo para a fábrica, aí você tem um sistema de tinteiro dentro da caneta que você não consegue, aí a tinta é tóxica porque ela é feita de metal. Ou seja, você tem todo um processo extremamente poluente, sendo que você, às vezes, poderia usar uma tinta a partir do, sei lá, do gás carbônico da atmosfera, ou uma tinta a partir da alga, né, que já é uma tinta também sustentável que a gente vai ver aqui nessa aula hoje. Então, assim, gente, a natureza, ela tem milhões de soluções. O ecodesigner, né, que é esse profissional que, por acaso, eu posso até indicar para vocês aqui, quem esteja procurando um ecodesigner para criar um projeto, tem uma designer maravilhosa, a gente já gravou um podcast com ela, que é a Tati Guimarães, que é uma designer brasileira que mora em Barcelona, premiada, já expôs internacionalmente,
tem projetos fantásticos, e ela é criadora de uma luminária, né, que na verdade era uma caixa de vinho que se transforma em luminária. Então, assim, gente, essa visão do ecodesign é fantástica, e a Tati traz isso muito bem nos projetos dela. Então, assim, para quem quer conhecer melhor o que é ecodesign, eu também sugiro para vocês que conheçam melhor o trabalho da Tati Guimarães, que é essa ecodesigner, que também gravou um podcast aqui com a gente. Depois vai lá na nossa playlist do YouTube e olhem para os podcasts Message in a Bottle, porque a gente tem podcast com a Amir Klink, com a Tati Guimarães, com a Lala Deuzan, com o pessoal do Futuro Possível. Então, assim, tem muita coisa legal que vocês podem aprender a partir dessas nossas conversas de podcast também. Mas, assim, o ecodesign, gente, ele não é um processo também que vai ser feito por uma pessoa que não é especialista naquilo. Por quê? Porque você precisa de um pensamento sistêmico, né, para criar o design. E esse pensamento, ele não é também para qualquer designer. Muitos designers não são especialistas nessa parte ecológica, né? Porque dentro do design, gente, também existem milhões de especializações. Não é uma coisa só. E aí, a gente cai sempre nessa frase, né, gente? O lixo é um erro do design. Por quê? Porque toda vez que a gente... Meu gato está fazendo arte de novo, mas vamos lá continuar esta aula. Toda vez que a gente olha, né, gente, para a criação de um produto, a gente tem que entender que esse produto, se ele se ele não for desenhado da maneira certa, se ele não educar o consumidor de uma maneira correta também, esse produto vai acabar no lixo. E se alguma coisa acaba no lixo, isso significa desperdício, gente. Lixo é desperdício. Por acaso, estou lendo este livro maravilhoso aqui, que eu acabei de comprar, Economia Azul, compras de Black Friday que valem a pena, sim, porque isso é coisa que eu compro quando está na promoção, livros. Então, Economia Azul, 100 anos, 10 anos, 100 inovações, 100 milhões de empregos. Esse autor, né, que é o Gunther Pauli, ele fala muito sobre isso, né, como é que a gente olha para o planeta da maneira errada. A gente não olha para o planeta pensando de que forma que eu posso aproveitar melhor os recursos que estão aqui, né? Muitas vezes a gente olha para o planeta pensando que a gente vai ter recursos para sempre, que a gente vai sempre conseguir ter esse modelo de consumo. Só que a gente está criando cada vez mais lixo, a gente está criando cada vez mais coisas que a gente não consegue usar de novo, porque o lixo também gente, muitas vezes, algo que a gente já não consegue mais usar. Em alguns casos a gente consegue, mas em outros a gente já não consegue. Então, assim, a gente acabou criando um sistema onde a gente não repara mais os nossos equipamentos, onde é mais barato você comprar novo do que você consertar. E onde, muitas vezes, o conserto das coisas já não vale nada, né? É muito difícil hoje você encontrar, sei lá, um especialista em consertos de certos tipos de eletrodomésticos, por exemplo, porque em muitos casos é mais fácil você comprar um novo do que você consertar. Eu não esqueço, gente, no Brasil, da última vez que eu fui, a minha mãe me mandou para um lugar super longe, assim, da nossa casa, porque ela queria que eu mandasse uma panela para consertar. E aí eu fui, gente, do outro lado da cidade, em Poços de Caldas, e cheguei lá, um senhorzinho que consertava a panela. Aí o senhorzinho pegava a panela, consertou. Eu perguntei, qual é o preço, senhor? R$2. E eu até fiquei com um susto na hora, porque eu falei assim, R$2 para consertar uma panela? Assim, eu falei, muitas vezes, né, olha que absurdo, né, porque assim, panela é uma coisa que quebra todo dia. Ontem quebrou uma panela aqui em casa. As pessoas precisam de consertar panelas toda hora. Então a gente precisava de ter mais senhorzinhos como esse que consertassem panelas a todo momento. Não por R$2, né, mas possivelmente por um preço mais alto para que ele pudesse também ter uma condição de vida melhor. Então, é muito absurdo a forma como a gente acaba tratando os conceitos que a gente tem, a forma como a gente acaba criando os empregos de conceito que muitas vezes não são rentáveis. Então, para que uma pessoa hoje vai consertar panela se não é rentável, né? Possivelmente o filho desse senhor vai fazer outra ocupação, o neto dele não vai trabalhar com conceito de panela, porque não faz sentido, né? Você ganhar tão pouco para fazer um trabalho como esse. Então, assim, a gente perdeu o valor de consertar as coisas, né? E com isso, a gente acaba também perdendo o nosso costume de consertar as coisas, porque muitas vezes você vai, gente, pensa bem, para eu consertar a panela eu tive que viajar a cidade inteira,
gastar gasolina, chegar nesse senhor, ele não estava lá, tive que esperar ele, aí chegou, pagou, pronto, fui embora, levei a panela para casa, mas se eu estivesse em casa, eu comprasse uma panela na internet, talvez seria muito mais rápido do que consertar a panela, não é? Então, assim, esse tipo de pensamento que minha mãe teve lá de consertar a panela foi um pensamento que quase não existe mais, porque eu acho que a maioria das pessoas, elas nem perderiam tempo em consertar uma panela, né? E aí a gente tem que entender que alguns dos nossos hábitos também estão errados, né, gente? A gente está criando panelas que são quebráveis, a gente está criando coisas que a gente também não consegue consertar em casa, a gente está criando processos que muitas vezes saem de linha, porque assim, quem nunca teve um aparelho que depois você, por exemplo, vou dar um exemplo bem comum, né? Carregador de celular. Você quer comprar comprou um carregador novo, e aí não existe mais para o seu modelo de telemóvel, de celular. Então, assim, você quer comprar um carregador novo, mas ele não existe mais, porque tem essa obsolescência programada, que é um erro do design, que faz com que a gente crie mais e mais lixo. Então, assim, gente, é um problema bem sistêmico, é um problema muito complexo. Eu não vou trazer aqui para vocês com essa aula a resolução para o problema do mundo, porque eu não estou com essa audácia hoje. Mas é muito legal vocês entenderem que a partir do ecodesign a gente consegue resolver vários problemas. E problemas muito graves e problemas que precisam... Meu gato está fazendo arte. Problemas que precisam mesmo de uma solução, né? Então, assim, o lixo é o erro do design. A gente tem que começar a pensar no design, né? O design, ele não pode mais ser essa parte, não vou pensar nisso aqui não, não vou fazer isso aqui não, o design eu vou deixar para depois. Não, gente, o design, ele é o core do seu projeto, ele é o core da sua empresa, ele é o core dos seus processos. Então, o design tem que ser bem pensado. Para a gente não ter esse tipo de situação, né? Um dos maiores exemplos aí, né, de lixo, infelizmente, no oceano, é o plástico. Porque o plástico, a gente não tem um tipo de plástico, a gente tem milhões de tipos de plástico, esses vários tipos de plástico, cada um deles requer um sistema de reciclagem diferente, e a gente tem cores diferentes de plástico, a gente tem tipos de produtos diferentes que a gente usa com plástico, e a gente não tem ainda um sistema de reciclagem eficiente. Muitas vezes, a reciclagem, ela nem é a melhor opção, porque realmente ela pode também fazer com que você ainda polua mais ainda. Então, a gente precisa de sistema biodegradável, a gente precisa de sistema compostável, a gente precisa de mais opções de plásticos feitos à base de produtos naturais. E a gente precisa entender como é que a gente retira também o que é que está poluindo o ambiente, né? Que é, no caso, o plástico. Aqui eu trouxe para vocês uma visão, só para vocês entenderem um pouco do que é essa visão sistêmica que eu estou falando, né? Então, assim, não é que quando você olha essa imagem aqui, o plástico está aqui e poluiu. Gente, o processo, por exemplo, de poluição de um produto, ou o processo de criação de um produto, ele é muito mais profundo do que isso. Então, aqui com o plástico, eu peguei um exemplo para vocês, né? A gente... Para criar plástico, você não tem somente aquele processo ali que vai virar lixo, você tem vários outros processos de geração de lixo no caminho, e você também tem processos que podem se tornar mais circulares, né, ou que podem também mudar, por exemplo, a matéria-prima. Então, no caso do plástico, a gente começa lá na extração do petróleo, que depois vai para um processo de destilação, tudo isso aqui tem transporte incluído, que também gera lixo, que são as emissões, né, de carbono na atmosfera, enfim, então assim, a gente tem esse processo de destilação, depois a gente tem fabricação do produto, tudo isso tem transporte envolvido, tudo isso tem plástico envolvido, tudo isso tem, enfim, muito mais processos mais complexos, né, do que simplesmente a gente olhar o plástico na praia. Então tem a fabricação, tem a venda e uso desse produto, e aí você tem o descarte, que é quando a gente já começa a ver esse lixo aparecendo em outros lugares, né. Tem o processo da recolha, que muitas vezes vai causar desperdício, né? Vai causar também, se não for feito da maneira correta, contaminação do leito marinho ou mesmo do solo. E aí, gente, em alguns casos a gente tem reciclagem, porque não é sempre que a gente tem reciclagem, né? E às vezes quando a gente não tem reciclagem, a gente ainda tem coisas que são mandadas para um aterro sanitário, né? O que a gente conhece no Brasil como aqueles lugares onde a gente simplesmente enterra o lixo
e pronto. Então, assim, ou incineração, né, que também é outro caminho. Aqui na Europa é muito comum. Então, assim, gente, a reciclagem aqui, ela é meio que um mito, né, do unicórnio, porque ela não acontece sempre, né? Muitas vezes é um processo muito mais complicado do que isso, ela vai acabar não acontecendo. E aí, o processo do plástico aqui, por exemplo, já é um processo de design, porque a gente precisaria mesmo de um canudo? A gente tem que começar a pensar por aí. Eu precisaria deste produto? Eu precisaria desse tipo de material em plástico? Eu precisaria desse tipo de embalagem? Será que eu não posso pensar isso de outra maneira? E aí vem o ecodesign, né? Porque dentro do ecodesign a gente já começa a pensar em biomimética. Como é que eu olho para a natureza, né? Que opção que tem ali? Será que tem algum fungo que é mais sustentável criar um plástico a partir dele e depois ele pode crescer dentro de uma instalação fechada? Nem precisa ser na natureza, dentro de uma cidade? Será que eu posso usar outros processos para nem criar uma embalagem? Será que eu posso trabalhar melhor o comportamento do meu consumidor a partir do ecodesign? De uma forma que eu possa criar nele essa vontade de criar, essa vontade de reciclar, essa vontade de fazer parte de uma intervenção diferente, essa vontade de ter um comportamento sustentável. Tudo isso dá para a gente trabalhar no ecodesign, né? O comportamento do seu consumidor também. Ergonomia, né? Que jeito que esse produto vai ser? Ele vai ser legal de se tocar, ele vai ser um produto que vai fazer sentido para aquela pessoa usar. Upcycling, eu vou trazer esse produto a partir do quê? Eu vou poder usar o lixo de outra indústria, eu vou poder usar o desperdício de outra indústria no meu processo. Durabilidade, né, gente? Porque quando a gente fala de ecodesign, não é simplesmente você sair criando coisas por aí com materiais sustentáveis. É sobre você criar coisas que duram. Porque não adianta você criar uma coisa sustentável que vai durar 2, 3 dias, muitas vezes, ou que você vai vai quebrar, a pessoa vai comprar aquilo, não vai conseguir usar da forma correta e ela vai ter um problema com aquele produto. Então, assim, a durabilidade do produto, ela também é um processo de ecodesign, porque se você compra uma vez e você usa aquilo 20 anos, é muito melhor do que você comprar 20 produtos por ano, né? Então, é muito importante você pensar nessa durabilidade também. E com a durabilidade vem também o design atemporal. Eu vejo muita gente criando projetos, criando produtos ambientais sem pensar no design. Então, simplesmente cria uma coisa porque ela tá mais sustentável, mas não pensa no design, não pensa nesse design atemporal também. Será que eu tô criando uma coisa que tá muito na moda, mas depois ninguém vai querer? Será que eu tô criando uma coisa que agora tá muito legal de criar, mas daqui a pouco ninguém vai lembrar disso? Então, assim, o design, gente, ele precisa ser uma coisa que é atemporal, né? O que é um design atemporal? Um design que não sai de moda, é um design que você pode usar hoje, você pode usar daqui a 20 anos, é um design que você pode usar sempre que ele não vai sair de moda, é um design elegante, que você vai conseguir ter, por exemplo, um produto na sua casa 20, 30 anos, e ele não vai ficar esquisito, você não vai querer trocar ele, porque ele é uma peça que te agrada, ele é uma peça que não tem tempo, não tem moda para ela, né? Não tem, assim, tem até moda, mas não tem um tempo que ela tá ali válida, né? Porque quantas vezes a gente não vê isso, né, gente? Um sofá que, sei lá, as pessoas estão comprando porque aquilo é bonito naquela época, uma roupa que as pessoas compram porque é legal em tal momento, mas depois, a partir do ano que vem, já ninguém usa mais aquilo. Então, assim, o design atemporal, ele é muito importante. Especialmente quando a gente fala aí da indústria têxtil. Ciclo de vida do produto, né? Então, assim, como é que esse produto que eu comprei, ele depois vai ser reciclado, ele depois vai voltar para outra indústria e vai passar por outro processo, vai se transformar em outra coisa. O consumidor vai poder pegar esse produto e transformar ele num fertilizante em casa. Como é que a pessoa pode pegar, por exemplo, a Tati fez esse processo que eu gosto muito, que é pegar uma caixa de vinho e transformar em uma luminária. Então, assim, você não vai pegar uma caixa de vinho e vai jogar fora. Você pegar a caixa de vinho e vai transformá-la numa peça para sua casa. E isso vai fazer com que você cuide daquele objeto, você não descuide dele, que você não jogue fora, né? Então, assim, o ciclo de vida de uma caixa de vinho aí foi estendido para 15, 20 anos, ou quem sabe mais, porque ela virou uma peça sentimental na vida da pessoa. Então, o ecodesign também trabalha com isso, né? Na verdade, o design já trabalha com isso. Mas o ecodesign também pode usar essas técnicas do design e também criar processos melhores para o seu produto, para a sua empresa. E material ecológico, né, gente? De que forma que eu uso uma madeira que vem de upcycling, ou uma madeira que vem
de uma fonte certificada ou uma madeira que é menos pior de ser usada, né? Porque a gente tem, né, gente, madeiras que são terríveis de ser usadas, porque a árvore é muito antiga, e madeiras que são um pouco melhores de ser usadas pela questão da sustentabilidade, do crescimento daquela árvore também. Então, assim, materiais ecológicos, estou falando aqui um exemplo da madeira, mas pode ser, por exemplo, materiais que vêm do oceano. Por exemplo, as algas são um material muito ecológico para ser usado dentro do design, porque você pode, por exemplo, criar desde bioplástico a partir de alga, até roupas a partir de alga, até tingimento a partir de alga, que são muitas vezes melhores do que tintas que a gente usa, por exemplo, na indústria têxtil, que poluem a água, né? Ou são feitas de metais pesados, etc. Então, assim, dentro do ecodesign tem todo esse processo para a gente trabalhar. E, é claro, eficiência energética. Por exemplo, no caso de você criar um produto elétrico, de que forma que eu posso usar melhorar a eficiência energética dele? Porque a gente sabe, né, gente, por exemplo, quem compra aí uma geladeira muito antiga vai ter problema com aquela geladeira porque ela vai consumir muito mais energia da sua casa do que uma geladeira nova. Hoje já os produtos já vêm com essa visão, né, de consumir menos, de ser mais ecológico nesse sentido. Agora, isso também significa uma economia de dinheiro para o consumidor que vai comprar esse produto, né? Então, assim, a eficiência energética, ela também vem quando você olha todo aquele sistema, né? Imagina se aqui a gente tivesse, por exemplo, a fabricação de outro produto, no caso, mas que viesse a partir da energia renovável. Também é uma forma de eficiência energética. Então, assim, gente, vocês veem que o ecodesign não é uma coisa que é aplicada, vou trocar aqui os materiais e pronto. Não, gente, é uma série de ações, é uma série de, um conjunto, né, de ações que a gente toma para que os nossos materiais, para que os nossos produtos, eles sejam mais sustentáveis. E aí, gente, vocês devem estar pensando, mas onde é que eu aplico o ecodesign, né? Ele tem muitas escalas, né? Ele pode ser aplicado desde um processo dentro da sua empresa, um processo de entrega, por exemplo. Como é que eu faço com que o processo de entrega das minhas encomendas seja mais ecológico? Eu posso usar bicicleta, eu posso usar uma companhia, uma transportadora que usa, por exemplo, carros elétricos, ou eu posso... enfim, você pode usar, né, o ecodesign nos processos, né, que tá, enfim, aí dentro da sua empresa também você pode usar. Você pode usar... Gente, só um minuto que o gato não para de fazer barulho, mas eu acho que tá tudo bem. Você pode também usar o ecodesign no produto, né, do seu projeto. Então, assim, se eu tenho um produto, se eu vou vender um produto ecológico, eu também consigo fazer esse produto ecológico ficar melhor a partir do ecodesign. Eu consigo usar o ecodesign em grandes estruturas, por exemplo, um edifício, uma obra, uma remodelação de algum lugar, eu também consigo usar o ecodesign a partir daí. E eu consigo usar o ecodesign em obras gigantescas, por exemplo, o projeto de cidades, também dá para usar o ecodesign. Então, o ecodesign não é para ser usado, muitas vezes, apenas em um lugar. Não, gente, é um processo bem holístico mesmo. Ele pode ser usado em processos, ele pode ser usado em produtos, ele pode ser usado em serviços, ele pode ser usado em cidades. Na construção, por exemplo, do seu projeto ambiental, ele pode ser usado. Por exemplo, o logo do Ocean Immersion foi pensado a partir disso também. Eu queria um logo que não fosse um logo que consumisse muita tinta na hora de ser impresso, né? Porque eu sei que quando a gente vai imprimir um produto, a gente muitas vezes... as tintas, né, da impressora, elas são feitas à base de metais super pesados. Então, assim, eu não queria trazer mais um desperdício para o meu projeto. Por isso que o logo do Ocean Immersion tem uma versão preta e branca, porque dependendo de onde a gente for usar, o preto é muito mais... cabe muito mais ali, porque você vai acabar reduzindo, né, o número de tinta que vai ser usado. Então, tudo isso dá para ser pensado, mesmo no design gráfico. Aí a gente tem, gente, várias formas de aplicar o ecodesign quando a gente liga isso com o oceano, né? Desde a criação, por exemplo, de produtos a partir do plástico que vem do oceano, que, digamos, é o mais básico aí que existe, né? Você olhar para o oceano e entender, ok, vou pegar o plástico que está aqui e vou criar coisas a partir dele. Como é que eu crio coisas que duram? Azulejos, material para equipamentos urbanos, por exemplo, um banco, algo assim, são coisas que vão durar muito. Então, essa designer, né, que é a Enis Akiev, ela criou uma coleção de azulejos a partir de plástico reciclado, né?
E eu achei muito interessante isso, porque as cores também são muito bonitas. Esse projeto, que se chama Printer City, é um projeto que pega o plástico, cria impressão 3D, que eu já falei aqui muito para vocês, que isso é uma revolução muito grande, a impressão 3D, e a partir da impressão 3D, ele cria esse projeto Printer City, essas estruturas grandes, né, de mobiliário urbano. Então, isso aqui, por exemplo, é um banco que também se transformou em um vaso de uma cidade. É muito interessante a gente ter esse tipo de processo, porque aqui você consegue ter um mobiliário que dura mais tempo, né? Ninguém vai pegar um banco de uma praça e vai jogar no lixo um dia depois, né? Então, porque assim, gente, é muito bonito a gente falar que vamos pegar plástico e vamos transformar em camiseta, vamos pegar plástico e vamos transformar em roupa. Mas as roupas são muito descartáveis para as pessoas hoje, em 2020. Elas são, isso é um fato, né? Não adianta a gente, mas não deveria ser. Não deveria ser, mas então, assim, não adianta você ficar transformando plástico uma coisa que uma forma de lixo, né, para as pessoas, quase instantâneo, né, que é a indústria da moda. Então, assim, mais vale você pegar um plástico, reciclar e transformar ele numa coisa que vai durar muitos anos, como, por exemplo, um banco, como, por exemplo, um azulejo, né, que é um tipo de processo que vai demorar muitos anos para se desfazer. Então, assim, gente, muita gente me perguntou outro dia qual é o chá que eu bebo. O chá que eu bebo é sempre o chá dos Açores, da Gorriana. Então, meu namorado dos Açores, a gente vai lá para lá a cada 6 meses. Toda vez que eu vou, eu trago esses saquinhos de chá. É um chá que eu amo. E são as únicas fábricas de chá na Europa, porque todas as outras fábricas mais perto daqui estão localizadas na Ásia. Então, gente, todo esse chá é local também, produzido em Portugal. Olha só, dá pra gente até fazer uma aula depois sobre chá e oceano, né? Porque, gente, a gente tem um costume que vem a partir daí. Mas vamos voltar para nossa aula de design. Bom, gente, então agora que vocês já sabem sobre o meu chá, vocês já fiquem à vontade aí depois para quando vocês visitarem os Açores, tomarem o chá da Gorriana, que é maravilhoso, é um chá muito bom, tem tanto verde quanto preto. Estou fazendo uma publicidade espontânea aqui, viu, gente? Porque é muito bom, já tomo esse chá há muitos anos. E ele é bom mesmo, para assim, me dar ânimo, né? Porque é um chá verde, chá preto, me aguça mais ainda essa atividade aqui do Ocean Immersion. Mas vamos lá. A gente, aqui, né, gente, eu falei para vocês sobre esse tipo de mobília, e aqui a gente tem a embalagem reutilizável também, porque é uma coisa a gente pensar em embalagem, né? Que é um dos problemas maiores que a gente tem no oceano quando a gente fala de lixo. Mas outro processo também muito importante é a gente entender a embalagem como algo que pode ser reutilizado, porque a gente acostumou a ver muitas coisas como descartáveis, embalagem de roupa, embalagem de comida, fast food, etc. Tudo isso geralmente é muito rápido, né? E você acaba jogando no lixo uma quantidade absurda de lixo. Mas esses processos também podem ser remodelados se a gente pensar de uma forma que depois a pessoa pode levar isso para casa, pode ter esse produto, pode também pode ser um produto que depois ela inclusive pode usar para outros usos, né? Por exemplo, essa marca aqui, né, que é Pressman Good, ela criou essa coleção, né, desses potinhos de ramen, etc., que são até comidas orientais feitas a partir do grão de cacau. Então, assim, gente, tem muitos materiais na natureza que já são desperdício de várias indústrias. Quando a gente olha, por exemplo, abacate, tem a semente do abacate, que é um desperdício, a semente das azeitonas, né, são um desperdício em algumas indústrias, por exemplo, do azeite. Tudo isso dá para você criar bioplásticos, dá para você criar materiais a partir disso. Então, assim, às vezes a gente usa cerâmicas, ou a gente usa plásticos, ou a gente usa algumas coisas porque a gente tem um costume de usar aquilo, mas a gente ainda não parou para olhar no potencial absurdo da natureza, né? Que a gente tem, e que muitas vezes é desperdício também em outros lados. Como eu falei para vocês aí, o caso da semente da azeitona, né? E o que é que isso tem a ver com o oceano? Gente, tudo isso aqui, se você não tem processos que alongam o ciclo de vida de um produto, inevitavelmente, este produto vai acabar no oceano. Então, assim, você vai acabar poluindo, ou na natureza. Então, assim, você trabalhar o design, você trabalhar essa consciência também ambiental das pessoas, né? E um produto, por mais que a gente pense que é só um produto, não vai fazer diferença, ele pode mudar comportamentos,
tá, gente? Então é muito importante vocês terem essa noção. E aí, gente, eu queria trazer aqui uma última visão para vocês de como é que o ecodesign pode ser aplicado também nas grandes empresas. Por exemplo, a Puma, há pouco tempo atrás, ela criou essa coleção de moda, né, com esses tons mais roxos, que eram pigmentadas a partir de bactérias. Então, assim, o oceano, gente, é um lugar onde a gente tem, sei lá quantas bactérias, ninguém sabe ainda, né, o tanto de bactéria que existe no oceano. E essas bactérias, elas podem ser a solução para muitos dos nossos problemas ambientais, porque muitas vezes a gente tem, por exemplo, ou soluções mesmo para indústrias e para processos poluentes que a gente tem, por exemplo, como tingimento, como uma criação de pigmento, né? Então a gente sabe, né, gente, tem muitas tintas hoje que são a partir de metais pesados que depois causam poluição na água, a gente tem muitas tintas a partir enfim, de sistemas que já não funcionam. Então, assim, é muito importante a gente olhar para esse potencial também do oceano e entender de que forma que a gente pode usar ele para o bem também, né? Por exemplo, bactérias que podem servir de tingimento e colorantes, né? Como essa coleção da Puma. E aí, você deve estar aqui pensando, nossa, Vitória, mas é muito conteúdo, adorei essa aula, mas isso aí está muito longe do meu projeto. Como é que eu, no meu projeto ambiental, vou começar a aplicar o ecodesign, né? Como é que eu vou conseguir, no meu projeto, que muitas vezes é pequeno, é um projeto que ainda está começando no Instagram, é um projeto que está começando a ser desenvolvido, como é que eu vou começar a aplicar essas coisas? E aí eu trago isso aqui para você, gente. O ecodesign não é uma coisa que você vai pensar daqui a 5 anos quando você lançar um produto. Você já vai começar a pensar isso agora. Você já vai começar a ter isso aqui em mente, para quando chegar a hora de você desenvolver um produto, você entender essa dimensão. Então, assim, o ecodesign, você pode, se você, por exemplo, quer vender um produto, você vai pensar na embalagem que ele vai ter. Ou, será que ele precisa de embalagem? Ou que embalagem que eu posso usar que pode ser mais sustentável? Ou que embalagem eu posso usar que a pessoa vai usar depois na casa dela? Uma caixa que ela vai usar depois? Por exemplo, a Tati, né, que fez essa caixa, que era uma caixa de vinho, mas depois se transformou numa luminária. Assim, a embalagem de um produto ela é muito importante para que você traga soluções, né? E traga também, às vezes, algo que pode ser usado depois pela pessoa. Então, não adianta você querer, muitas vezes, que a pessoa crie um comportamento sustentável do nada, se o seu produto também não está incentivando que ela tenha aquele comportamento. Então, já pense nisso desde o início do seu projeto. A escolha dos materiais. Gente, dá muito trabalho escolher um fornecedor, dá muito trabalho encontrar um fornecedor que tenha certificações, dá muito trabalho encontrar um fornecedor que tenha certificações e que entenda o seu produto sustentável. Então, assim, esse processo, ele leva tempo, enfim, criação de confiança com essas pessoas. Então, assim, a escolha dos materiais que você vai usar, ela é muito importante, não apenas pelo material em si, mas também para você entender que uma vez que você cria ali uma relação legal com o fornecedor que te dá um material bom, aquela relação talvez ela vai ser para a sua vida, né, para o seu projeto. Então, assim, as escolhas de materiais, ela é muito importante. Tanto a parte do próprio material sustentável, né, qual o melhor material que eu vou usar, qual material que vai estar mais perto de mim, mas também essa relação humana que você vai ter com o fornecedor que vai te vender um produto. Como aplicar no meu projeto, né? O descarte. Você tem que pensar na forma que o seu projeto, que o seu produto vai ser descartado quando ele for. Ele vai ser retornado para sua empresa, ele vai ser levado para outro lugar, as pessoas podem enviar ele diretamente para reciclagem, elas vão poder colocar isso no lixo comum. Como é que esse produto vai ser descartado? Ou ele não vai ser descartado, ele é um produto para a pessoa usar a vida inteira e depois, se ela não quiser, ela vende para um colecionador. Também é uma opção. Então, assim, pense na forma do descarte que você quer trazer para esse produto, né? Porque uma hora ele vai ter que ser descartado, você tem que pensar da melhor forma mais ecológica que isso vai ser feito. Desperdícios, como é que eu vou minimizar todos os desperdícios do meu projeto? Será que eu não posso conversar com uma indústria, que eu sei que ela tem um desperdício X e aquilo pode me servir de matéria-prima? Aqui em Portugal tem muitos projetos que trabalham assim, por exemplo, tem um projeto, e eu sei, agora não em Portugal, mas eu sei de um projeto holandês que pega, por exemplo, desperdício de alimento e transforma aquilo em tecido. Então, assim, a gente tem, gente, na Itália,
Depois posso até trazer de case aqui para vocês, uma companhia que se chama Vegea, que pega a desperdício da indústria do vinho e cria tecidos a partir daquilo, ou seja, cria couro ecológico a partir daquilo. A gente tem o couro de peixe, né, que é usado na indústria do oceano, também é um desperdício muito comum, que pode ser usado na indústria têxtil, aplicações em roupas, bolsas, malas, carteiras, tudo isso pode ser usado. Enfim, né, uma indústria de alga, muitas vezes, o que é que ela tem de desperdício que eu talvez possa usar para criar um projeto? A forma e beleza do seu produto também vai ser uma parte do ecodesign, porque ninguém vai comprar uma coisa que é muito feia, ninguém vai comprar uma coisa que tem um formato que não agrada aquela pessoa, que tem um formato esquisito, ou que não agrada aquela pessoa visualmente. Então, assim, gente, os nossos olhos, eles têm, e depois o nosso tato, e toda a experiência sensorial, ela faz parte dessa experiência de forma e beleza do seu produto. Então, é muito importante você prestar atenção nisso também. É interessante você olhar também para a certificação dos seus fornecedores. De quem é que você compra? Esse fornecedor é certificado, não é? Será que essa pessoa não é certificada, mas ela está trazendo um produto que é legal? Ela ainda não deu tempo de trazer uma certificação, mas ela está trazendo um produto que é legal? Então, assim, olhem bastante para isso, sabe? Porque muitas vezes, gente, certificação, ela não vai significar nada em alguns dos casos, né? Tem muitas pessoas que também trabalham com produtos ecológicos que ainda não são certificados, mas que têm produtos que valem a pena da gente trabalhar com essas pessoas, né? Às vezes é uma empresa menor, às vezes é alguém que ainda não conseguiu ter tempo de tirar uma certificação, às vezes é uma empresa nova. E você também consegue ali, às vezes, entender o processo daquela pessoa sem, de fato, que ela tenha uma certificação. A certificação também é muito importante para você rastrear de onde ele vem, né? No caso da pessoa ter uma certificação de um produto sustentável, você vai entender, né, quais são os processos, o que é que ela cumpre, com qual legislação ela está cumprindo, enfim, também é muito importante. Mas não desconsiderem aí a opção de encontrar, às vezes, um fornecedor que não é ainda certificado, mas que tem um produto legal para trazer. E a certificação, muitas vezes, ela encarece o produto, viu, gente? Então, é interessante a gente pensar em encontrar, muitas vezes, se você quer trazer alguma coisa a um ticket menor, né, com um preço que mais pessoas podem pagar, como é que você também pode encontrar pessoas que ainda não estão certificadas, mas ainda têm um produto muito bom e sustentável. E o design de produto, né, gente? O design do seu produto, ele também é muito importante, porque você vai conseguir olhar pelo design do produto, você vai conseguir resolver no design do produto muitos dos problemas relacionados ao lixo, à poluição e etc. E é claro, né, gente, o transporte, porque isso também é parte de um processo de design do seu conceito de projeto. Como é que o meu projeto vai ser transportado até a pessoa que comprou? Quais vão ser as formas que eu vou encontrar no meu projeto de reduzir as emissões, de reduzir a poluição atrelada ao meu projeto? Então, assim, tudo isso pode ser aplicado no seu projeto ambiental. Então, muito importante. E aí, gente, tem aqui, eu deixei um extra para vocês, que é um bônus dessa aula, a gente conversar um pouco sobre materiais do oceano. Então, quais são os materiais do oceano que podem ser usados, né, nesse processo? A gente tem as algas, que podem ser usadas na criação de bioplástico, na criação de materiais ecológicos. A gente tem as algas que podem ser usadas até na alimentação. A gente tem assim, gente, as algas, elas são um mundo de um potencial gigante. As meninas da Pop Audi já fizeram uma live aqui com a gente, onde a gente falou sobre isso. Se vocês quiserem que elas gravem uma aula aqui com a gente, já comenta aqui nos comentários que a gente faz uma aula com elas também. Então, assim, as algas, elas têm um potencial muito grande para muita coisa, né? Especialmente para soluções sustentáveis. Este livro aqui, de novo, que eu vou deixar aqui para vocês mais uma dica, do Economia Azul, fala, né, muito sobre o potencial das algas, fala muito sobre o potencial da natureza mesmo, e do oceano nessa resolução de problemas que a gente tem hoje relacionados à sustentabilidade. Então, recomendo que vocês leiam também. Outro material do oceano muito importante, gente, é o couro de peixe, que eu já falei muitas vezes aqui também, que ele é um desperdício. O couro de peixe é um material que a gente vê sendo desperdiçado em muitos contextos e que pode servir como um material para a indústria têxtil, para a indústria, enfim, até outra, a espinha de peixe a gente pode ser usada na indústria. Olha só quem veio para essa aula. A espinha de peixe, ela mudou o slide, gente.
A espinha de peixe pode ser usada, por exemplo, na indústria cosmética, na biotecnologia. Então, assim, gente, essas opções aqui, elas são desde opções para ser usadas realmente no design de produto, até uma opção também para a gente usar em outros processos, como, por exemplo, na biotecnologia e etc., né? Então, é muito importante a gente olhar para essas opções todas. A gente tem a areia, que pode tanto servir como uma... eu vou mostrar para vocês aqui uns exemplos. Uma substituta, por exemplo, dos tijolos, ou pode ser até um material usado aí na criação, por exemplo, de cerâmicas, que é muito interessante. A gente tem o sal, que dá pra gente até imprimir 3D, tanto sal quanto areia. E a gente tem o vidro, né, gente, que apesar de não ser um material ecológico em alguns sentidos, né, porque às vezes pode ser difícil de reciclar, etc., o vidro é um material do oceano porque em muitos lugares, como por exemplo na ilha de Burano, na ilha de Murano, na Itália, ali em Veneza, o vidro é uma expressão da cultura, né? Então o vidro, em muitos lugares, ele vai ser essa expressão da cultura de como é que as pessoas se relacionam com o oceano. Então, também é um material legal para ser usado nesse contexto. Se você tem uma relação de pessoas com o oceano, onde você pode trazer isso com um design inovador. Exemplo, Itália, né? Ou Poços de Caldas no Brasil, onde a gente tem também essa fabricação do vidro veneziano. E aí, gente, agora eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de produtos ecológicos e como é que vocês podem se inspirar aqui para entender de que forma que vocês podem usar isso no projeto de vocês. Então, isso aqui são materiais do oceano também, gente. Então, aqui, gente, a gente tem, na verdade não são conchas, eu coloquei errado, tá? São cascas de lagosta, porque assim, nessa região, no Reino Unido, as pessoas comem muita lagosta e gostam muito de comer esse prato, né, de lagostas. Então, o que elas fazem? Elas descartam, né, depois as lagostas. Enfim, o esqueleto, o exoesqueleto das lagostas vai embora. E muitas vezes, gente, esse desperdício pode ser grande quando você considera um país inteiro comendo lagostas todo dia, 1 hora do almoço, tem alguém comendo lagosta. Ou da janta. Então, esse exoesqueleto da lagosta pode ser usado para criar bioplásticos, para criar outros materiais. Esse projeto que se chama The Shell Works criou exatamente isso, criou exatamente esse conceito de trazer, que fofinho, de trazer o desperdício alimentar, né, da indústria alimentar, que são as lagostas. Gente, é muito fofa, né? Não dá, é muito bonitinha. Essa gatinha. Ela vive invadindo as aulas, né, gente? Coloquem aí, hashtag Tuna no meu colo, pronto. E bom, gente, voltando lá, né, para o The Shell Works. O The Shell Works é essa empresa, né, que, na verdade, é um grupo de estudantes que começou a criar esse bioplástico a partir das algas, que é também um bioplástico hipercompostável, ou seja, você depois que não quer usar mais esse produto, cansei desse produto, não vou mais usar, você faz o quê? Você coloca ele em um vaso de plantas e ele vira adubo para a terra, né? Porque, afinal, ele vem da lagosta, a lagosta, se ela voltar para a terra, ela também vai virar adubo. Então, assim, aqui você já pega um processo que existe na natureza, decomposição, né? E só traz ele em forma de um produto intermediário e faz com que esse ciclo de vida do produto aumente. E no lugar de mandar esse descarte, né, do lixo da lagosta, né, do exoesqueleto da lagosta para um lixo comum, você, na verdade, criou um processo onde você criou um produto aí no meio, né? E esse produto pode tanto ser um produto durável, quanto um produto que depois serve de adubo. Então, é muito interessante esse projeto, The Shell Works. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, de como é que os materiais do oceano podem ser usados na inovação, que é a Patagônia. A Patagônia, a gente já falei para vocês várias vezes, ela é um case muito legal, inclusive quero fazer uma aula só falando sobre as estratégias sustentáveis da Patagônia. E aqui ela trouxe, né, a Patagônia, ela trouxe a criação de uma tinta para vários desses cartões que ela criou, a partir de algas. Então, é muito interessante como é que você pode também criar tintas a partir de algas, né? Enfim, tingimento a partir de algas, roupas tingidas a partir de algas. Então, as algas, elas representam esse potencial muito grande. Para quem quiser conhecer melhor esse projeto, busquem aí por Boulder Guidebook
e vocês vão encontrar essa tinta à base de algas que a Patagônia desenvolveu com um outro projeto para, enfim, trazer tanto essa visão, né, de material do futuro e etc., quanto também desse potencial da natureza para soluções sustentáveis. E a gente tem, gente, esse outro exemplo aqui, que é um tijolo feito a partir de areia. Então, assim, esse experimento foi feito no Imperial College of London, inclusive um lugar que, né, teve envolvido nas pesquisas do coronavírus de forma muito séria. Então, a gente sabe que isso aqui vem de um lugar de credibilidade. Então, assim, dá para a gente criar vários materiais a partir da areia, né? Também para construção, e que às vezes vão substituir outros materiais poluentes que a gente já usa. Então, é muito legal a gente entender também como é que o oceano também pode trazer soluções para esses serviços. E aqui, um exemplo, gente, que eu também falei em outra aula, mas que, na verdade, vou falar de novo, né? Que é impressão 3D alinhada com solução. Aqui a gente tem... Gente, a gata tá muito fofinha no meu colo. Aqui a gente tem, gente, esse design, né, o Reef Design Lab, né, que é um laboratório de criação de recifes artificiais para corais, e eles criam exatamente essa nova visão, né, de como é que a gente pode recuperar um ecossistema, que são os corais, ao redor do mundo, né, porque eles fazem um trabalho internacional, a partir de um material criado a partir da impressão 3D. Então, assim, teve já um exemplo que eu mostrei aqui para vocês, que era a partir da argila. Esse aqui, se eu não me engano, é com plástico. E também tem como fazer essa recuperação de corais com outros materiais a partir do metal. A argila, até agora, pelo que eu li em todos os lados, é a mais sustentável, porque é um material que, enfim, a argila é barro, né, gente? Então, assim, uma espécie de barro ali, que você, se colocar na água, tá tudo bem, e ela vai durar muitos anos. Então, ela não vai agredir a água. O plástico já pode ter um processo aí de microplástico, etc. Mas o legal aqui é que você uniu duas coisas que são inovadoras, são restauração de corais e a impressão 3D, né? Então, assim, impressão 3D eu já falei muito aqui, quero trazer uma aula somente sobre isso, sobre impressão 3D, para que vocês entendam também como é que a impressão 3D ela pode ser aplicada. Então, aqui também é um exemplo de ecodesign sendo usado na recuperação de recifes de coral. Mais um exemplo, gente, de como é que o ecodesign ele pode ser usado, por exemplo, na escala urbana e pode ter essa conexão com o oceano. Aqui foi para a Expo, acho que para a Expo Milão, que aconteceu há alguns anos atrás, se eu não me engano, em 2015. Eu, inclusive, fui nessa Expo Milão, porque eu já estava morando na Itália nessa época. E foi uma Expo, gente. A Expo, né, é aquela exposição que acontece de 4 em 4 anos em algum lugar do mundo. E ela traz sempre inovações no design, sempre inovações na ciência. E é um lugar onde as pessoas expõem mesmo essas ideias malucas aí que elas têm, né? Então, aqui na Expo foi muito legal, porque esse design, esse estúdio de design chamado, não tá o nome deles aqui, mas é o Ecologic Studio, tá, gente? Não coloquei ele aqui nas fontes, mas é o Ecologic Studio. Eles fazem muitos experimentos com algas, né? Já tem muitos projetos com algas, e esse aqui foi um projeto super legal, que justamente de trazer as algas como um painel, e esse painel produz oxigênio. Então, é muito legal você ter uma unidade aí que produz oxigênio no meio da cidade de Milão, que alimenta quase que o mesmo que 4 hectares de floresta, né? Então, essa pequena unidade de algas, né, dentro desse design meio maluco que eles criaram, alimenta, traz aí o equivalente a 4 hectares de floresta por dia em oxigênio. Então, é muito interessante a gente entender como é que as algas, elas também podem fazer essas soluções, né, para alguns dos problemas. É claro, gente, a gente tem que parar com desmatamento? Tem, não é indiscutível, mas como a gente está vendo que essas coisas, infelizmente, estão avançando, é claro que a gente tem que parar também, mas a gente também tem que pensar de que forma que eu trago uma solução para dentro das cidades, de que forma que eu trago uma solução para uma área que já está degradada, que forma que eu trago uma solução para um país que perdeu, por exemplo, suas áreas verdes. Esse aqui é um tipo de solução que pode ser aplicada neste contexto. E aí, a gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre design integrado, né, gente? Então, vocês entenderam aqui que tudo isso são
todas as estratégias que eu mostrei, todos esses processos são processos de ecodesign, né? Usados dentro de projetos para reduzir os impactos, criar uma melhor forma de usar os materiais, né, da natureza. E a gente precisa de pensar o design integrado no nosso projeto também. Porque não adianta você pensar o design de produto muito sustentável, mas depois a embalagem sua é um plástico. Não adianta você pensar no design do seu produto, mas depois a experiência do usuário não vai ser sustentável. Então, assim, o design do produto, embalagem, a experiência de produto do seu projeto, ela tem que estar integrada com essa experiência que o usuário do seu produto vai ter, com a identidade do seu projeto, com o propósito do seu projeto. Então, por isso que muitas vezes não dá para a gente que trabalha com o oceano, com o meio ambiente, criar uma coisa que vai contra os nossos valores, uma embalagem de plástico, um adesivo de plástico, alguma coisa assim que depois não vai combinar, né, com essa experiência que você quer trazer integrada para o seu cliente. E aí a gente tem, né, gente, uma parte muito legal da gente pensar como integração aí do design, que são os 5 sentidos. Então, os 5 sentidos dentro do design, dentro do seu projeto, ele pode ser pensado, porque você tem que entender que as pessoas, elas não vão comprar só porque elas viram, elas vão comprar porque elas tocaram, elas vão comprar porque elas sentiram o cheiro, elas vão comprar porque elas, se for alguma coisa, né, que pode ter um cheiro, elas lembraram de alguma coisa que vai comer. Então, assim, o tato, olfato, paladar, visão, tudo isso tem que estar integrado na sua experiência de projeto. Se você não consegue entregar isso fisicamente para a pessoa, esses 5 sentidos, você tem que pensar de como você vai comunicar isso para as pessoas, né? Então, como é que você vai trazer essa atmosfera dos 5 sentidos para dentro do seu projeto e seduzir a pessoa para que ela compre isso, mas de uma forma também que ela entendeu e ela gostou daquilo, né? Então, é muito importante você pensar nessa experiência 360 do seu projeto. Comunicação do seu projeto, né, gente? Você não pode criar um produto fantástico e depois fechar ele a 7 chaves e só você que conhece, né? Por quê? Porque o seu produto sustentável, ele tem que ser comunicado para mais pessoas. Ninguém vai entender o que você vende, porque já é um produto novo. Então, assim, você tem que comunicar o que esse produto é, como é que usa, como é que faz, criar um vídeo no Instagram, ter um vídeo no seu site, mostrando como é que você usa o produto, como é que você faz, como é que você descarta. Então, esta comunicação de como é que você faz isso, como é que você faz aquilo com o seu produto tem que estar presente. Se você tiver uma embalagem, tem que estar presente no seu site, tem que estar presente no seu Instagram. Você tem que comunicar o seu produto para as pessoas, porque ninguém vai pegar uma coisa e vai, né, adivinhar como é que vai usar, ainda mais se é um produto novo e sustentável que apareceu agora no mercado, né? Então você precisa fazer isso. E aí, por isso que a copy, né, que é essa escrita publicitária, ela é importante, porque você tem que, através desse processo de escrever como é que se usa o seu produto, como é que se utiliza, como é que se descarta, como é que foram o processo que vocês usaram para escolher fornecedores, como é que foi o processo de escolher materiais, tudo isso é muito importante você pensar. Em como é que você comunica, né? E a sua cópia, ela tem que ser uma coisa original, né? A sua comunicação, ela tem que ser original, ela tem que conversar com o seu público, e ela tem que ser feita de uma forma que as pessoas entendam o que é que você está fazendo. Então, assim, comunicação verbal e não verbal, viu, gente? Tanto a comunicação verbal, de você olhar para o seu projeto e entender, né, com fala, com escrita, o que é que está acontecendo, mas tanto a comunicação não verbal. Você vende um projeto que vem, sei lá, numa caixa amassada, você entregou um projeto quebrado, você entregou um produto que não funciona, tudo isso também comunica, né? Comunica desleixo, comunica falta de atenção, comunica que você não está ligando para o seu cliente. Então, assim, essa comunicação, ela importa, né? Você não responder uma pessoa nos stories, você ignorar e-mails dos clientes, tudo isso também comunica. Então, assim, essa comunicação do seu projeto, ela é integrada também, né, com aquilo que você vende. Não adianta você vender uma coisa fantástica e ser um grosso. Então, assim, vamos combinar, né? A gente tem que ter uma experiência aí que favoreça o cliente e ele entenda, né? Então, assim, o diferencial que você vai ter aqui é que a sua audiência, ela vai te entender exatamente o que é que aquele produto faz, depois vai até falar bem do seu produto para mais pessoas. Gente, é isso. Essa nossa aula vai ficando por aqui. Hoje você entendeu muito sobre materiais sustentáveis, sobre como é que você pode aplicar isso no seu projeto, sobre como é que você pode usar o ecodesign dentro do seu projeto a partir de hoje, como é que você pode começar a pensar o ecodesign como um processo
holístico, né, integrado dentro de toda a sua comunicação. E eu quero convidar vocês já para fazer parte da nossa plataforma, onde você vai ter essa e muitas outras aulas que você quiser consultar dentro da nossa plataforma, abertas para você, com material de apoio. Essa apostila vai estar lá, as outras apostilas que a gente tem de todas as nossas outras aulas também vão estar lá. Então, pessoal, é isso, vamos ficando por aqui. O link para a inscrição da plataforma está aqui na descrição. Espero você, vem fazer parte do Ocean Lab Academy. Mal vejo a hora de ver vocês lá dentro da plataforma. Um beijo e vamos ficando por aqui. Ah, atenção, hein? A gente teve, semana passada, uma série de lives muito importantes sobre toda a construção de projetos, sobre tudo isso que a gente vem conversando por aqui, sobre como é que é importante. Então, também vale a pena você dar uma conferida na série de lives da semana que a gente fez. São 7 lives, todas as 7 lives têm ali uma linha de cronologia para você. A gente vai falar também sobre comunicação de projeto ambiental. Então, entra lá no meu Instagram, @ocean.immersion, e entende um pouco mais sobre esse processo. Um beijo para vocês, vou ficando por aqui e tchau, tchau.